Fala pessoal, meu nome é Douglas, eu sou engenheiro químico, eu fui professor de química no cursinho da UFSC por 7 anos e eu vim trazer aqui para vocês mais informações sobre como é calculado a pontuação das questões da UFSC, tá? Porque tem um jeito bem simples de você fazer que ajuda a pontuar se você não sabe tudo da questão. Então, como é que a gente vai começar? Eu peguei uma questão aqui da UFSC, tá, de 2020, para explicar aqui uma questão que poderia ser difícil de acertar tudo. Se você souber um pouquinho, uma proposição só que você acerte e você não marque uma errada, você já ganha boa parte da pontuação, tá bom? Então, começando por essa questão aqui, eu não vou resolver ela porque tem cálculo e tal, mas se você pegar essa questão aqui, geralmente na UFSC eles fazem uma proposição mais fácil, tá? Geralmente na prova de Química e Física você encontra uma proposição na questão que, se você tiver um conhecimento um pouco básico, você acerta, tá? Com atenção. Então, aqui nessa questão, se você ler a primeira proposição, os aminoácidos são compostos orgânicos que possuem grupos funcionais amina, certo? E ácido carboxílico, certo? Pronto. Essa daqui, se eu marcar ela como certa e eu não preciso nem ler mais nada, eu já ganho uma boa parte da pontuação, tá bom? Mas digamos que eu vou fazer ela e eu já vou dizer para vocês que a 1 está certa, a 2 está certa e a 8 estão certas. Tá? Sendo que a 8 também era só fazer regra de 3. Tá? Ele deu as porcentagens aqui em cima, e aí se você multiplicar as porcentagens por 180 gramas, você encontra esses números. Então o certo tá, é marcar a 1, a 2 e a 8, e pelo gabarito vocês podem ver aqui no 38, aqui ó, gabarito 11, certo? Então, o que acontece? Se eu marcar as 3, eu tiro um ponto. Então, a gente vai pegar aqui no Word e vai começar a anotar. Então, 3 certas é 100%, que dá um ponto. Por essa lógica, se a gente pegasse 2 certas, daria 66%, certo? Que daria 0,66 pontos. Uma certa daria 33%, ou seja, 0,33 pontos. Certo? Essa seria a lógica básica, em proporção do que você acerta. Só que na UFSC não funciona assim. Não funciona assim. Na UFSC você tem um sistema progressivo de pontuação. Como é que a gente calcula esse sistema? Desse jeito aqui, ó, nessa equaçãozinha. Essa equação aqui diz o quê? Primeiro, o seu número de certas que você marcou tem que ser maior do que o número de erradas que você marcou. Se não, é zero. Aí eu marquei 2 certas e 2 erradas? Zero. Eu marquei 2 certas e 3 erradas? Zero. Então, se você marcou mais erradas do que certas, zero. Se não, se você marcou mais certas do que erradas, você cai nessa formulazinha aqui. Como é que a gente calcula isso daqui? Primeira coisa é, NP é o número de proposições da questão. Se a gente voltar aqui, na questão a gente vê que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proposições. Então a gente vai começar com sua pontuação, começa com 7 e vai ser dividido no final por 7, que é a nossa fórmula aqui, ó, 7 e 7. Aí agora, menos o NTPC, que é o número total de certas da questão, que no nosso caso aqui são 3 certas, a 1, a 2 e a 8. Então, menos, aqui são 3 certas, menos o número de certas que você marcou, menos o número de erradas que você marcou. Por isso que aqui a gente fala que uma errada anula uma certa, porque você vai diminuir esse número aqui no final. Então, se você marcar as 3 certas e marcar 0 erradas, 3 menos 0. 3 menos 0, 3. 3 menos 3, 0. 7 menos 0, 7. Isso daria 7 dividido por 7, que é igual a um ponto. Ou seja, você marcando 3 certas e 0 erradas, você ganha um ponto cheio. Mas agora o que acontece se você marcar só uma? Eu vim aqui na questão e eu sei que essa daqui está certa. Os aminoácidos têm um grupo funcional amina e um ácido carboxílico. O que eu faço? Eu quero marcar só essa. O que acontece se eu marcar só essa e não marcar mais nenhuma? Vamos fazer as contas? A sua pontuação continua sendo 7, porque é o mesmo número de proposições na questão, 7, menos o número de certas continua 3, menos quantas você marcou certa? Uma. Quantas você marcou errada? Nenhuma. E agora como é que fica essa conta aqui? 1 menos 0, 1. 3 menos 1,
2. Então, vai ficar 7 menos 2 dividido por 7. Que isso é igual a 5 sétimos. Que a gente, trapaceando aqui na calculadora, deixa eu limpar ela aqui. A gente trapaceando aqui, a gente chega aqui, 5 dividido por 7 dá 0,71. Ou seja, eu ganhei 71% da pontuação da questão, acertando só uma. Por isso que sempre que você chegar numa situação, chegou na prova da UFSC, achou uma que você tem certeza, certeza absoluta, não, essa eu testei, não é pegadinha, eu sei que é uma, marque só ela. Assim, para você marcar outra, ela também, a sua segunda, ela tem que ter muita certeza também, porque se você marcar errado, você arrisca perder, porque daí você vai marcar uma errada e uma certa. Então, se você chegar no vestibular e você marcar uma certa, uma só certa, por proposição, você vai tirar mais de 7 na prova. Tá? Mais de 7. A pontuação varia um pouquinho quando tem 3 certas, 2 certas, mas no geral é 70% da pontuação por uma certa. Tá? Então faça sempre isso. Acha uma certa e marca. Se eu descer um pouquinho mais aqui, ó, tinha outra questão aqui que também tinha uma fácil. Ó, nessa questão aqui, ele dá tabela, e dá conta, e dá todo um rolo, e quebra jejum, ele conta toda uma história, mas às vezes você bate o olho e você já consegue encontrar uma mais fácil. Por exemplo, os açúcares são carboidratos, certo? Que podem estar presentes naturalmente em alimentos, como leite e achocolatados, certo? Ou ser adicionados a eles. Certo, ótimo. Eu posso marcar só a 0,8. O que acontece se eu marcar só? Se eu não fizer nada de conta, se eu não usar nada da tabela, se eu não usar nada desse resto aqui, olha o que acontece. A gente vai vir aqui no gabarito da 40. A 40 só tem a 2 e a 8 certas. Então vamos fazer a conta? Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai pegar P, nossa pontuação, é igual. A gente marcou uma certa. Quantas proposições tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proposições. Então a gente vai botar 6 dividido por 6. Menos quantas proposições tem na questão? Desculpa, quantas proposições certas tem aqui? 2, a gente viu no gabarito que são 2. Menos quantas certas a gente marcou? Uma, que a gente sabe que está certa. E não marcamos nenhuma errada, que aqui é a chave. Por isso que você não pode marcar algo que você não tem certeza. A chave é sempre não marcar as erradas. O que vai acontecer aqui? 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. Ou seja, 6 menos 1. Desculpem a letra horrível, escrever com o mouse no Paint é uma tristeza. 6 menos 1 sobre 6. Isso aqui é igual a 5 sextos. Que na calculadorazinha vai dar 5 sextos. 83%. 83. Você acerta 83% da questão marcando só uma. E se você tentar dar uma de gostosão e tentar marcar a segunda, você pode fazer uma errada e uma certa. E aí, por causa de uma fácil, você ao invés de ganhar 83%, você ganha 0. Por isso que eu digo que se você marcar uma certa, uma só, em cada questão, você tira mais de 7 na prova. Tá? Então, não esqueçam, acha a mais fácil e marca. Se você for olhar, a maioria das questões tem, tá? Não vou dizer o que é fácil e o que é difícil, porque cada um tem seu ritmo de estudo, mas no geral tem uma proposição que é mais simples do que as outras. É muito difícil ter uma questão que todas as proposições são bem difíceis, tá? Então, é isso, gente. É assim que faz a questão do vestibular da UFSC. É assim que você chuta de uma forma que você ganhe mais pontos, tá? Não é marcar várias, é marcar uma certa. Se você não tem certeza, pula, vai lendo, acha uma que você tem mais certeza e marca só aquela, tá bom? Se você fizer isso em todas as questões da prova inteira, você ganha uma boa pontuação. É isso aí, gente. Fico à disposição. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. Um abraço, até mais.